Boa noite, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo. Flávio, você estava falando aqui do quarto parágrafo, né? Isso. Você vai... Não, só o finalzinho, só que a gente está colocando aqui que tem muita conversa, né, por aí que a gente escuta aí, que o espírita não pode chorar, o espírita não pode isso, o espírita não pode aquilo. O espírita é um ser humano como outro qualquer. Ele tem sentimentos, tá entendendo? Tem deveres, tem virtudes, vícios. O que acontece? O chorar é que eu identifiquei no final, né, que a gente... É o tipo de choro que você vai ter, né? Se você chorar de ódio, de rancor, de ira, né, de raiva, isso vai te fazer um mal, esse tipo de choro. Essas lágrimas vão te fazer mal. Agora, o outro choro não, o choro normal da perda, né? Perda aí temporária, né? Vamos colocar assim, perda entre aspas, né? Ou de alguma coisa que esteja te angustiando, né? Te incomodando, né? Entendeu? Te deixando triste. Mas que nem a gente venha sempre procurar através a oração, como ele coloca aqui, né? Jesus, né? Para que nós tenhamos uma condição melhor de absorver isso, né? Uma aceitação melhor, uma resignação melhor, porque realmente isso é muito individual, né? Isso é de cada um. Não tem jeito de falar, eu vou tudo, não. Isso é de cada um. Cada um vai absorver de uma maneira e o tempo vai dizer também esse tipo de absorção. E como essa pessoa, ao absorver, né, ou estando no período da absorção, vai começar também a conviver com essa situação, entendeu? Então, isso é muito individual. Não dá para dizer que é assim, assado e sofado. Okay? Você vai falar, acrescentar alguma coisa? É isso aí, e é o normal, né? Que bom que somos assim, porque se passamos por esse tipo de experiência de ingratidão, de abandono, é mais do que normal que a gente chore, né? O chorar aí ele tem o sentido do sentir, né? Do sentimento. É até normal que a gente sofra, que a gente sinta a dor, porque a dor é que nos ensina, é que faz a gente se colocar naquela posição, né? E aí faz com que a gente não queira causar nos outros aquele sentimento que a gente está passando. É normal a dor é educativa. Se nós passássemos por sofrimentos, por ingratidões e não sentíssemos nada, seríamos psicopatas, né? Seríamos pessoas sem sentimento, que é horrível, porque uma pessoa sem sentimento, ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela não tem empatia pela dor e pelo sofrimento do outro, né? Então, é normal e é assim que vai ser, mesmo a gente tendo fé, acreditando na reencarnação, por exemplo, é normal que a gente sofra, que a gente chore quando perde um ente querido, por exemplo, porque somos humanos, temos sentimento e essa dor e esse sofrimento é bom. É ele que vai fazer a gente lembrar do que a gente não deve fazer pelos outros, né? Pelo que a gente não quer que o outro passe pela mesma dor que a gente passou. Mas Jesus dá ali o consolo, né? Ele bota que a gente nunca pode esquecer que mesmo nesses momentos de muita dor e de total abandono material, a gente não pode esquecer que Jesus nunca nos abandona e que ele vai estar ali do nosso lado e que a gente não só pode, como deve recorrer a ele através da prece, através da oração, através da sintonia com essa espiritualidade maior que nunca vai nos abandonar. Então, vamos em frente. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Eu vou só traduzir aqui o apodos, ingratidões é apodos, zombaria, apelido, alcunha afrontosa, é o significado. Nesse caso aqui ficaria melhor
zombaria, né? É o bullying, né? O bullying em termos atuais. Supõe-se acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Não, a gente sabe que não, né? Jesus conhece todo o nosso pensamento. Deus conhece tudo que a gente vai fazer. Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é o governador do planeta. Quando a gente acha, como vai falar aqui lá na frente, quando a gente acha que ele não sabe, ele sabe muito mais do que nós mesmos, achando que ele não sabe, né? Ele conhece muito mais a gente do que nós mesmos nos conhecemos, né? Porque é uma questão de conhecimento espiritual, né? De evolução espiritual. E aí ele bota: julgais, porventura, não recebas o Salvador em gratidões e zombaria por parte de criaturas humanas diariamente? Até hoje, né? Jesus recebe isso, né? Jesus é taxado como, sei lá, N situações aí, né? Eu conheci até um cara, já falei aqui, trabalhei com ele, que disse que Jesus era o maior estelionatário do planeta já teve, teoricamente, né? Porque ele nunca trabalhou na vida, não queria saber de nada de trabalho, ou seja, só ficava lá pregando, mas trabalhar que é bom, não trabalhava. Isso era o pensamento dele, eu olhei para a cara dele, respeitei a opinião dele, e bola para frente. É aquilo que a gente estava colocando. A gente, lá anteriormente, aquelas desavenças políticas, a gente respeita. Se vai concordar ou não é outra história. Então, você vê que até hoje, Jesus mostrando o que mostrou, o que veio para mostrar, tem gente que não é adepto ao trabalho de Jesus. Não é adepto, né? Não gosta de Jesus, se incomoda com Jesus, né? Vai fazer o quê? E Jesus também não vai estar preocupado em relação a isso, vai estar preocupado porque vai haver um atraso espiritual, uma evolução espiritual dessa pessoa que se comporta dessa maneira, né? Que pensa dessa maneira. Mas Jesus não vai ficar chateado com ele, apenas ele vai ficar chateado no contexto da evolução dele, vai atrasar a evolução dele. Mas vai chegar a hora dele, vai chegar o tempo dele, que ele vai entender realmente, vai conhecer Jesus e depois caminhar com Jesus, que é o mais difícil. A maioria das pessoas nesse planeta só conhece Jesus. Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, olha ele aqui, ó, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Ele já sabia, né, que iria, né, o que a gente iria passar, e ele, como um irmão mais velho, um irmão mais evoluído que passou no planeta, ele compadecia com o nosso sofrimento que a gente ia ter, porque ele também, lá atrás, passou por isso tudo. Entendeu? Jesus, né, ele era um espírito que veio de mundos primitivos, evoluiu e chegou a esse patamar evolutivo ao qual a gente não tem nem ideia, né? E ainda continua a evoluir, né? Para mim, ainda continua a evoluir normalmente, né? Então, o que acontece? Ele pactuava com esse sofrimento que a gente sempre tem. Então, por isso que ele fala que nós possamos ir a ele, para ele nos amenizar, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os sofredores. Então, ele chama a gente para próximo a ele, né? Próximo dele, para que nós realmente o procuremos e tenhamos esse apoio, tenhamos essa complacência, tenhamos nesse irmão mais velho essa condição de receber essa ajuda. Mas, para isso, a gente tem que vencer os nossos obstáculos, né? Vencer os nossos problemas internos, íntimos, né? Que são muito grandes, e, acima de tudo, vencermos, nesse caso aí, o nosso orgulho e egoísmo, ou pelo menos vencermos, não, né? Diminuímos um pouco para que nós venhamos a pedir a ele a condição mais favorável para que venhamos resolver esse nosso problema, né? Que não tenhamos tantas aflições, tanto sofrimento. E é procurando, como ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. É ele que a gente tem que buscar, né? A gente tem que ter ele no horizonte para que ele possa nos ajudar, entendeu?
Quer falar alguma coisa disso? Poxa, esse seu amigo não conhece a história de Jesus, né? Poxa, ele esqueceu que Jesus foi carpinteiro lá com o pai até os 30 anos, né? Que pelo menos a história diz que ele... E que só com 30 anos é que Jesus começou a pregar, e a gente não pode esquecer que naquela época não se vivia como hoje, né? Um homem de 30 anos já era velho. E, na verdade, Jesus ainda se dedicou ali os últimos 3 anos de vida em depender dos outros, pregar, curar, continuou trabalhando, talvez até mais do que quando ele trabalhava na carpintaria com o pai, né? Então, realmente... Mas é assim, né? A ignorância, no sentido de não conhecer, né, as pessoas muitas vezes elas jogam pedra, assim como nós no passado, todos nós provavelmente jogamos pedra na cruz, exatamente pela ignorância, né? Pelo desconhecimento, por não procurar compreender, como você falou, até hoje a humanidade ainda crucifica Jesus, né? E provavelmente se Jesus viesse à Terra, encarnasse novamente e pregasse os seus ideais novamente, certamente a humanidade o aniquilaria materialmente falando novamente, né? Então, é muito triste, né? Mas é uma triste realidade, mas que se nós tivermos essa consciência de que é assim que é, infelizmente, então toda a dor e todo o sofrimento que também sofrermos por seguir os passos de Jesus, também devemos compreender, também devemos ter essa consciência de que é o resultado, infelizmente, é o resultado de quem quer evoluir ainda num mundo onde a maioria não quer evoluir. Infelizmente. E tem uma outra que você colocou também, o ser humano tem um problema sério, né? Ele tem uma memória curta, né? Ele só lembra do que interessa a ele. Então, como você falou, ele foi carpinteiro até 30 anos, mas ele colocou, esse meu colega, já até faleceu, ele colocou para mim o quê? Os 3 últimos anos de Jesus. Então, ele só se preocupou nos 3 últimos anos de Jesus. Tipo assim, os 3 últimos anos, Jesus não trabalhou, não fez nada para ninguém. Mas os 30, vamos botar aqui os 20, né, que com 10 anos ele tenha começado com o pai dele, né? Vamos botar assim mais ou menos. E aí, os 20 anos para trás? É o brasileiro, o ser humano que tem memória curta. Vamos para o último parágrafo. Não ouvidemos, portanto, que... Foi. Não ouvidemos, portanto, que, nas aflições, é imprescindível tornar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Aí, é o que eu estou falando, a gente está colocando aqui. É a procura de Jesus. Né? No finalzinho, né, ele coloca, né, que venhamos a procurar Jesus nas aflições, nas tormentas, nas condições que são adversas, né, na dificuldade, através da oração, através do pensamento positivo, né, através de uma condição que nós possamos fazer com que Jesus, que vai sempre estar nos ouvindo, tenha a condição de ajudar a gente. E ele sempre vai ajudar a gente. Ele sempre vai estar com as portas abertas, com a mente aberta, com o coração aberto. É que a gente realmente, a gente sempre coloca aqui, a gente conhece Jesus, mas a gente não segue Jesus, não segue os princípios divinos, porque nós somos muito rebeldes, egoístas, orgulhosos. Isso faz parte dessa evolução nossa. Então, quem sabe um dia, né, nós possamos nos melhorarmos cada dia, que é o que nós estamos aqui para isso, né? Evoluir, e um dia, ao invés de nós apedrejarmos Jesus, nós venhamos a realmente conseguir caminhar com ele, né? Ajudar ele a fazer com que
esse planeta melhore, né? E, com certeza, nós melhoramos, a vizinhança melhorando, isso faz parte de um conjunto, de uma contaminação de pensamentos e atos bons. Mas, para isso, ele fala aqui, ó, não ouvidemos, portanto, que nas aflições, quando nós estivermos com problemas, é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia, no caso de Jesus, e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então, cabe a nós, né, procurarmos o caminho certo, o lado bom, no caso, Jesus, né? Se quiser ir a Deus, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas como ele diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai por mim, então a gente pega esse meio caminho aí, que é ele, que ele está sempre de braços abertos, esperando que nós realmente possamos nos melhorar e pedir sempre ajuda a ele, que ele sempre vai nos ajudar. Jesus sempre, né? Isso aí. Alguém Que nunca esqueçamos dessa presença de Jesus, mesmo se nós muitas vezes temos condições, né, que às vezes acontece, como até o João estava lá, né, no estudo do centro, que eu comentei a história do Rossandro, né, que às vezes, mesmo quando a gente tem as condições, né, financeiras, tem conhecimentos, ainda assim a gente não deve esquecer que, acima de tudo isso, existe Jesus, existe o Mestre, que realmente só ele pode decidir sobre a vida e a morte, sobre o que realmente devemos passar e o que podemos não passar, né? E muitas vezes às vezes é até na abundância que é pior, porque aí a gente esquece que precisa de Jesus, a gente acha que por estarmos abundantes, né, temos o melhor plano de saúde, as melhores condições, a gente não precisa de Jesus. E aí a gente esquece. E aí chega a dor, chega o sofrimento, e muitas vezes nada disso vai resolver. E você vai, de repente, mesmo com todas as condições do mundo, entrar em desespero, porque você não está fazendo uso da principal ferramenta, que é Jesus, que é a espiritualidade, que são os nossos irmãos espirituais, que estão ali só esperando a gente se sintonizar para a gente receber, se não necessariamente a cura, porque sabemos que não somos imortais materialmente falando, né? Todos nós um dia vamos desencarnar, então não existe um milagre da cura eterna, em algum momento teremos que partir, mas é certo que o bálsamo do alívio, da dor, do sofrimento e o bálsamo de esperança, esse está sempre disponível a ser derramado sobre nós. Nós é que normalmente não estamos sintonizados para receber e perceber essa energia, essa presença do Mestre Jesus ao nosso lado. Geralmente as pessoas procuram, né, Jesus para curar dor de barriga. Tem isso também. Tudo bem, né? Um direito, ainda bem, né, que procura de alguma maneira. Mas a gente também tem que, né, estar sempre disposto a entender bem a proposta do Cristo, os ensinamentos, né? E, de alguma forma, gradativamente, indo se submetendo, né, à vontade de Deus ensinada por Ele. Isso é muito importante, né, que a gente tenha essa consciência de que a gente... E a doutrina espírita é maravilhosa, né, porque ela, né, nos ensina, né, várias coisas sobre a vida, lei de consequência, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem que fala lá que nós temos que ser humildes e submissos à lei de Deus, à vontade do Pai, né? Como Jesus ensinou. Isso é muito importante, né? A gente buscar esse relacionamento com o Pai numa proposta, né, de gradativamente indo se submeter à vontade dele, né? E não ao contrário, né? Ter uma relação mais madura com Deus, né? Isso é ótimo. Alguém mais quer comentar?
Estamos também ali já no fim, né? Estamos no fim da nossa reunião, faltam 7 minutos. João, né? João, deu tempo do João voltar aí para a reunião e fazer a nossa prece de encerramento, que semana que vem o estudo é seu, então convidamos você para fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom. Então, tá ouvindo? Vamos fechar nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós tivemos de aprender os ensinos do Mestre. E vamos também pedir que nós tenhamos forças para poder pôr em prática os seus ensinos, viver aprendendo. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado, Flávio, pelo estudo.